Vamos lá? Sem muita enrolação, a gente vai estar fazendo essa questão aqui agora, que é uma questão de geometria, onde a questão quer saber o quê? A área desse círculo aí que está dentro do triângulo. Beleza? Se a questão quer saber a área desse círculo, então no final das contas a gente quer conseguir achar o valor de πr ao quadrado, que é a área de qualquer círculo. Ou seja, o que a gente precisa encontrar de fato é o valor do raiozinho. Essa é a nossa tarefa na questão, tá bom? E como é que ela é construída? Ela começa dando pra gente esse triângulo aqui, que a gente vai conseguir perceber que ele é um triângulo isósceles. Por que ele é um triângulo isósceles? Porque esse lado é formado por esses segmentos aqui, e o outro pelos mesmos segmentos. Logo, ele tem que ser um triângulo isósceles. Esses lados são iguais. Maneiro? Beleza. E além disso, o que mais que a gente consegue receber aqui de informação? A gente consegue estar olhando para esse segmento, que ele corta exatamente no ponto médio de cada um dos lados. E se ele tem essa propriedade de cortar exatamente no ponto médio de cada um dos lados, ele vai ter um nome. O nome dele é base média. Tranquilo? Qual é a propriedade da base média? A base média é metade da base, então se a base é 20, aqui em cima tem que ser 10, beleza? Vou botar aqui de rosa. E a outra propriedade, além de cortar no ponto médio, é que ela é paralela à base, tá bom? Se ela é paralela, a gente consegue ganhar o quê? Ângulos em paralelas. Se a gente fala que esses caras daqui são ângulos vermelhos, aqui em cima também tem que ser o ângulo vermelho. Por quê? Porque eles são ângulos correspondentes. E como é um triângulo isósceles, aqui também é vermelho e aqui em cima também vai ser vermelho, porque ali em cima, no menorzinho, também temos um triângulo isósceles. Então, esse ângulo tem que ser igual a esse aqui, beleza? Só que se a gente quisesse, a gente também poderia falar que esse ângulo aqui e esse são ângulos correspondentes. Beleza. Para que é isso? Porque se a gente completa aqui em cima com esse ângulo de azul, a gente vai estar conseguindo fazer o quê? Uma análise aí, né? Dar uma explorada na questão e ir para um ramo mais de semelhanças de triângulo. Por que semelhança? Porque a gente vai estar usando o caso AAA, que é ângulo, ângulo, ângulo. Vamos lá, como é que a gente organiza isso? Vamos só dar uns nomes aqui aos vértices para facilitar a nossa vida. Ó. Vamos falar que o ABC é o grandão e, seguindo as letras, o ADE é o menor. Então, uma outra coisa que a gente consegue arrumar explorando essa questão é que o triângulo ABC ele é semelhante, a gente usa esse tio, essa notação de semelhança, é semelhante ao triângulo ADE. Ótimo. Então, se eles são semelhantes, significa que existe, esse símbolo aqui é existe, ou é ao contrário, né? Um K. Que K é esse no estudo da semelhança de triângulos? É a razão de semelhança. É uma medida do maior dividido pela medida do menor. E medidas equivalentes, tá bom? Como assim equivalentes? Se eu estou usando como referência o ângulo azul, eu tenho que estar olhando para o ângulo azul, vendo quem ele enxerga no grande, que é o 20, e no menor, o equivalente lá no menor é o 10, beleza? Então, esse K aqui da razão de semelhança desses dois triângulos vai ser 20 sobre 10, que é igual a 2. E por que eu falo medidas e não lados? Porque isso se estende nas semelhanças, tá? Como assim se estende? Vai para a altura também. A altura também se aplica nessas coisas de semelhança, beleza? Então, como essa razão de semelhança K é igual a 2, significa que os lados do triângulo maior são o dobro dos lados do triângulo menor. E, além disso, que as medidas do triângulo maior são o dobro das medidas do triângulo menor, em particular, o valor da altura. Beleza? E por que eu estou batendo na tecla da altura? Porque se a gente sabe que a altura do grandão é o dobro da altura do menor, olha só o que a gente vai conseguir construir. Vamos deixar aqui, esse segmento é a altura, se a altura é perpendicular à base, e se a gente sabe que esse triângulo é isósceles, além de ser altura, será também bissetriz e será também mediana. Então, esse lado tem que ser igual a esse. Como o grandão todo é 20, aqui é 10 e aqui é 10. E aqui, como esse segmento era 10, aqui tem que ser 5 e aqui também tem que ser 5. E aqui também vai ser altura, então perpendicular também ali aquela base menor. Belezinha? Show! Aí agora, veja bem, a gente se chamar esse cara aqui de Hzinho, que é a altura do menor, quanto é que vai ser o Hzão, que é a altura do maior? É 2Hzinho, né? Então isso significa dizer
que aqui embaixo também temos Hzinho, porque Hzinho, ao ser somado com Hzinho, vai dar o 2Hzinho. Beleza? Show de bola. Então tá bom. Agora, com isso em mente, o que a gente pode dizer? Que o Hzinho é igual a 2Rzinho. Porque o Hzinho, claramente, é o diâmetro dessa circunferência aí embaixo. Beleza? Show de bola. Aí agora, o que mais que a gente pode estar fazendo? A gente quer saber na questão o valor do raiozinho, né? E esse círculo, ele está dentro do triângulo. E além dele estar dentro, ele tem ainda uma coisa ainda mais interessante para a gente. É que ele consegue tangenciar todos os lados do triângulo. Então, se ele consegue tangenciar, ou seja, melhor, se ele consegue, além de estar dentro do triângulo, também tangenciar todos os lados desse triângulo, significa que ele vai ter uma propriedade muito boa, ele vai ter um nome interessante. E o nome desse círculo que está lá dentro e tangencia todos os lados é que o círculo é inscrito ao triângulo. Perfeito? Então, se a gente tem um círculo inscrito ao triângulo, significa que a gente tem uma maneira de encontrar a área desse triângulo grandão, que tem dentro dele uma circunferência inscrita. Qual vai ser essa área? Vou estar escrevendo aqui de preto agora. Ó. A área do triângulo ABC, ela vai ser a seguinte, ó, P vezes Rzinho. Quem é esse P? É o semiperímetro. Que semiperímetro? É o semiperímetro do triângulo ABC. Como é que vai fazer isso? Ó, semiperímetro. Sabemos a medida desse lado aqui todo? Não sabemos. Quando a gente não sabe alguma coisa na matemática, chamamos de alguma letra. Em específico, ali por convenção, a gente acaba usando a letra X. Como é isósceles, aqui o outro lado também vai ser X, e aqui embaixo é 20. Então, ou seja, portanto, o semiperímetro vai ser o quê? Ó? 2x mais 20, tudo isso vezes meio, ou sobre 2. Né? É porque eu tenho mais dificuldade de deixar uma barra reta aqui, então é melhor deixar uma barrinha menor ali para o sobre 2. Belezinha? E isso vezes o raiozinho, que é o raio desse círculo que está inscrito ao nosso triângulo. Show de bola. Mas parece que só com isso a gente não vai matar o problema, né? Porque a gente tem uma expressão ali que calcula a área desse triângulo e temos duas incógnitas, o x e o r. Então a gente não vai sair do lugar. Só que, além dessa maneira de calcular a área de um triângulo, a gente possui uma outra forma. A gente possui outras formas no geral, né? E uma bem clássica e conhecida da gente é qual? Uma outra maneira de calcular é usando que a área do triângulo ABC também é expressa daquela forma clássica, base vezes altura sobre 2. Beleza? E quem é o H do triângulo grandão? O H do triângulo grandão é o 2Hzinho. Beleza? Então, só para não confundir aqui, ao invés de botar Hzinho, vamos escrever Hzão, né? Que é a altura do grandão. E quem é o Hzinho? Hzinho é... Quer dizer, quem é o Hzão? Hzão é 2Hzinho. Só que a gente sabe que Hzinho é 2Rzinho. Então, se isso é verdade, é a mesma coisa, ou seja, é equivalente a dizer, esse símbolo aqui significa equivalente a dizer que 2Hzinho, que é o que interessa pra gente, né? É igual ao quê? Multiplicamos por 2 desse lado, é uma igualdade, então para manter, também multiplicamos por 2 do outro lado. Então, 2 vezes 2R, 4R. Ótimo. Então, a outra forma de escrever a área do triângulo é base. Quem é a base dele? 20, que é o 10 mais 10, vezes o Hzão, que é o 2Hzinho, que é 4Rzinho. Tudo isso sobre 2. E como é a área deste mesmo triângulo ABC que a gente viu aqui em cima, a gente vai igualar a 2x mais 20 vezes meio vezes R. Maneiro? Aí agora vai começar o corta-corta, né? Aqui a gente pode estar simplificando o 2 com o 2 daqui. O R a gente vai simplificar com o R de lá. Aí a gente pode pensar, caraca, pô, que merda, né? A gente precisa achar o R e a gente cortou o R. E agora? Calma, tenha paciência. Tudo vai chegar na hora certa. Confia no processo. A gente cortou aqui o R. Tem mais alguma coisa aí que a gente consegue estar simplificando? Não, aparentemente não. Então, como é que a gente vai terminar essa continha?
4 vezes 20 é 80, e isso é igual a quanto? 2x mais 20. Ou seja, quanto que é o valor de x? Fazendo a continha aqui, né? O 20 vai para lá, 80 menos 20, 60, 60 por 2, 30. Então, x é igual a 30. Ótimo. X é igual a 30. Beleza. Quem era o x mesmo? X é a medida desse lado aqui todo. Só que esse lado, por conta dessa base média, ele é cortado ao meio. Então, se 30 é tudão, aqui tem que ser 15 e aqui também tem que ser 15. Aí agora morreu o problema. Né? Por que vai morrer o problema? Porque a gente consegue estar olhando dentro desse triângulo rosa aqui, ó, um Pitágoras. Por que a gente consegue estar olhando dentro desse triângulo um Pitágoras? Porque a gente tem um ângulo de 90 graus. A gente tem um ângulo de 90 graus, podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Beleza? Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual o cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. É isso que diz o Teorema de Pitágoras. Beleza. Então, dando nomes aqui aos carinhas, quem que vai ser a hipotenusa desse triângulo? Vai ser o 15, beleza? 15 ao quadrado é igual a este cateto aqui ao quadrado, que é o 5 ao quadrado, mais o Hzinho ao quadrado. Beleza? E a gente sabe que o Hzinho é 2R. Então, na linha de baixo, vamos substituir e já fazendo as contas. 15 ao quadrado. Qual é o macete aí? Qual é o bizu quando tem um número terminado em 5? É o da frente vezes o seguinte. Então, se o da frente é o 1, o vezes o seguinte é vezes 2. 1 vezes 2, 2. E 5 ao quadrado, 25. 225. Beleza? Tá bom. Aqui, o 5 é o 0,5. Né? A gente já sabe que é o 25, mas, obviamente, só para fixar esse bizuzinho aí quando tem de 1 a 2 dígitos. É 0 vezes 1, 0. E 25. Beleza? Mais o Hzinho, que é 2R ao quadrado. Show de bola? Então, com 25 jogado para o outro lado dá 200. É igual a 4R2. Show? Logo, dividindo por 4, isso aqui vai dar 200 por 4 é 50. É igual a R ao quadrado. Então, o R é quanto? Raiz de 50. Que é a raiz de 2 vezes 25, ou seja, 5 raiz de 2. Esse é o valor do raio. Aí agora morreu a questão. Né? Por que morreu a questão? Porque a gente queria, desde o início, achar o valor de R para conseguir achar a área desse círculo. Logo, a área dele vai ser π vezes 5 raiz de 2 ao quadrado. Né? E nem precisava. Pô, fui bobo agora, não. Por quê? Porque a área é o quê? πr ao quadrado. Aqui eu já tinha o valor do raio ao quadrado, né? Então nem precisava dessa parte. Mas enfim. Então, voltando, temos 50 π unidades de área para ser a área dessa circunferência. Quer dizer, a área desse círculo. Então é isso. Questão legal. Eu fiz desse jeito. Obviamente, devem existir diversas outras formas de estar resolvendo essa questão. A minha, como eu explorei essa questão, foi feita dessa maneira. Não sei se é a melhor, não sei se é a pior. Também nem estou interessado em saber isso. Eu gosto de estar conseguindo fazer as questões e buscando sempre estar evoluindo. Beleza? Então é isso, gente. Questão maneirinha. Geometria, no geral, é uma coisa que eu tenho dificuldade. Então, quando eu consigo estar fazendo, eu já fico satisfeito, fico bem contente, feliz e motivado. Tranquilo? Então é isso. Quando a gente consegue vencer aquelas coisas que, né, no geral, a gente fica agarrado, dá uma satisfação maior. Mas é isso, gente. Valeu. Espero que tenham entendido a questão. Espero que tenham gostado também. E é isto. Valeu. Até a próxima. Fui.